Sofaque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Salza, escrivão. 17. Benaia, filho de Joiada, era um comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. 1 Crônicas 19, 1. Depois disto, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. 2. Então, disse Davi, usarei de bondade para com Anu, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolar acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anu, para o consolarem. 3. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anu, pensas que, por te haver Davi mandado consoladores, está honrando a teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? 4. Tomou, então, Anu os servos de Davi, e rapou-os, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. 5. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca destes homens, então, enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes, deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e, então, vinde. 6. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, então, Anu e os filhos de Amon tomaram 1000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, e dos Círios de Maaca, e de Zoba. 7. Alugaram para si 32.000 carros, o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. 8. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. 9. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta da cidade, porém os reis que vieram estavam à parte, no campo. 10. Vendo, pois, Joabe que estava preparado contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos o que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. 11. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. 12. Disse Joabe, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e, se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. 13. Se forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça ao Senhor o que bem lhe parecer. 14. Então, avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. 15. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. 16. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do lado da além do rio. Sofaque, capitão do exército de Adabezer, marchava diante deles. 17. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha, e tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. 18. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. A Sofaque, chefe do exército, matou. 19. Vendo, pois, os servos de Adabezer que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer aos filhos de Amon. 1 Crônicas 21. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e o destruiu. 2. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro e que havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou um grande despojo. 3. Também levou o povo que estava nela e o fez passar a serra, e a picaretas de ferro, e a machados. Assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi, com todo o povo, para Jerusalém. 4. Depois disto, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então, Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. 5. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elana,
filho de Jair, feriu Anani, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. 6. Houve ainda outra guerra em Gate, havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, também este descendia dos gigantes. 7. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. 8. Estes nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. 1 Crônicas 21. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. 2. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. 3. Então, disse Joabe: multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo 100 vezes mais, porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor. Porque requer isso meu senhor? Porque trazer, assim, culpa sobre Israel. 4. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então, voltou para Jerusalém. 5. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo, havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. 6. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. 7. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. 8. Então, disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém, agora, peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi loucamente. 9. Falou, pois, o Senhor a Gade, um vidente de Davi, dizendo: 10. Vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que ta faça. 11. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres. 12 ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de dar ao que me enviou. 13. Então, disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. 14. Então, enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então, Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. 17. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo. Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas que fizeram. Ah, Senhor, meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. 18. Então, o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor.